De todas as histórias macabras que eu contei pra vocês neste canal, todas elas tinham algo em comum. Eram apenas creepypastas. Em outras palavras, eram apenas histórias contadas por pessoas na internet e não tinham qualquer relacionamento com eventos da vida real. Isso muda hoje. A história que você vai ouvir agora teve consequências reais na vida de centenas de pessoas que vieram a ter um fim trágico após jogarem algo tão inocente quanto um jogo de Pokémon. Sim, ao que tudo indica, Pokémon foi o responsável por causar uma doença em uma série de pessoas na vida real. Uma doença chamada Síndrome de Lavender. Pokémon, Souzones? Sim, Pokémon, aquela série de criaturas que treinadores capturam, treinam e fazem elas lutarem uma contra as outras. Pokémon dos videogames, dos desenhos animados, dos filmes, exatamente esse Pokémon. Os primeiros jogos de Pokémon foram lançados no Japão em fevereiro de 1996 para Game Boy em duas versões. Essas versões eram Pokémon Red, o vermelho, e Green. Você achou que eu ia falar Red e Blue, o azul, não é mesmo? Não, pois é, essa Green é uma outra versão inicial. Os primeiros jogos de Pokémon não foram lançados Pokémon Red e Blue, ao invés disso eram Pokémon Red, o vermelho, com o Charizard na capa, e Green, o verde, com o Venusaur na capa. O que acontece é que Pokémon só veio aqui pro ocidente, pra América, tanto pra América do Norte quanto pra América do Sul, em 1998. De 1996 para 1998, eles melhoraram muitas coisas no jogo, então eles decidiram fazer uma versão nova que era a versão Blue, a versão azul, com o Blastoise na capa. Só que ao invés de lançar a versão Red, Green e Blue aqui no ocidente, eles decidiram lançar só a Red e a Blue. É por isso que nós, aqui da América, só jogamos a Red e a Blue, porque a Green nunca veio pra cá. Mas enfim, continuando, em 1996, quando as versões Red e Green foram lançadas, o jogo se tornou uma febre instantânea. Pessoas formavam filas nas lojas para poder comprar um Game Boy e um cartucho de Pokémon. Todos queriam ter os seus animaizinhos virtuais. Vamos lembrar que estamos falando de 1996 e isso era uma novidade incrível, era uma revolução, aquilo era realmente algo inédito. E tudo estava indo às mil maravilhas. Pokémon era um verdadeiro sucesso, os filhos jogavam Pokémon e ficavam felizes, os pais davam Pokémon pro filho, viam os filhos felizes e também ficavam felizes. Mas aconteceu um pequeno, grande problema. Pouco tempo depois do lançamento desses jogos, houve um pico no índice de suicídios e doenças de crianças no Japão. Crianças na faixa etária entre 7 e 12 anos começaram a se suicidar em massa, a maioria delas se enforcando ou pulando de lugares extremamente altos. Foram registrados mais de 200 casos de suicídios de crianças naquela época. Outras crianças da mesma faixa etária não chegaram a se matar, mas foram acometidos com diversas doenças e outras aflições. Isso tudo, infelizmente, aconteceu. Não estamos falando de uma história inventada. Dessa vez, infelizmente, esse caso de suicídios e doenças foi real. O Japão moderno nunca tinha visto algo tão sério com relação ao seu público infantil. Algo claramente estava errado e o Japão precisava agir rápido para que mais nenhuma criança sofresse disso. Então eles começaram a investigar o que estava acontecendo. Mas era muito difícil estabelecer um padrão entre as vítimas, porque fora a faixa de idade, dos 7 aos 12 anos, eles não tinham mais nada em comum. Elas tinham diferentes condições financeiras, moravam em lugares diferentes, tinham diferentes atividades todos os dias. Aquilo era um verdadeiro mistério. As pessoas estavam ficando sem opções para investigar. Porém, depois de muita pesquisa, finalmente foi encontrado algo em comum, pelo menos entre a grande maioria das crianças. Elas estavam jogando Pokémon. E muitos podem alegar que isso é simplesmente normal, já que o jogo era uma febre entre as crianças. Mas escute agora o que eu vou te dizer. Nos jogos do Pokémon, você precisa ir avançando de cidade em cidade para conseguir completar os seus objetivos, e lá pela metade do jogo você chega em uma cidade chamada
Lavender. A cidade de Lavender é muito pequena, é uma das menores do jogo, mas ela ficou marcada por dois motivos específicos. Um desses motivos é a música que toca quando você chega nela. Enquanto todas as músicas de Pokémon possuem um tema mais aventureiro, mais alto astral, a música de Lavender é mais puxada para a tensão, para causar arrepios em quem a escuta. Ela possui diversas notas diferentes umas das outras, misturando tons mais agudos com tons mais graves, algo que se encaixaria perfeitamente em um jogo de terror. O segundo motivo justifica completamente o primeiro, e é com relação ao tema da cidade. Cada cidade do jogo tem o seu próprio tema. A cidade de Cerulean, por exemplo, tem o tema da água e os seus principais pokémons são de água. A cidade de Vermilion, que é outro exemplo, tem o tema do trovão e os principais pokémons daquela cidade são elétricos. Lavender tem o tema de fantasma e é o único lugar do jogo onde você encontra pokémons fantasmas. É naquela cidade, por exemplo, que fica o cemitério do jogo. É pra lá que os pokémons vão depois que morrem. Tem inclusive túmulos ao longo da cidade. Tem também uma torre onde você encontra um ser específico chamado Ghost, que em inglês significa fantasma, e você precisa passar por ele para poder continuar o jogo. São vários os motivos que tornam Lavender a cidade mais arrepiante de Pokémon. Até hoje, em nenhuma outra versão de Pokémon foi feita uma cidade com uma atmosfera tão macabra. E agora você deve estar se perguntando: como que isso se encaixa nos suicídios das crianças que ocorreram em 1996? O que acontece é que, aparentemente, um grande número daquelas crianças que se suicidaram se mataram depois de chegar na cidade de Lavender. De todas as crianças que haviam cometido suicídio ou que ficaram doentes naquela época, um grande número delas não apenas jogava Pokémon, como também havia parado exatamente na cidade de Lavender e não teria mais continuado. Era como se elas tivessem desistido de jogar logo depois de ter chegado na cidade. Como as crianças que haviam se suicidado não tinham deixado qualquer tipo de bilhete ou relato, não tinha como saber o que havia feito elas chegarem a se matarem. Porém, vamos lembrar também que tiveram crianças que ficaram vivas, mesmo que com alguma doença ou alguma enfermidade. E quando as pessoas perguntavam para essas crianças o que tinha feito elas ficarem doentes do nada, assim, do dia para a noite, elas não conseguiam responder muito bem. Nem elas mesmas sabiam o porquê que elas tinham ficado doentes. Mas algumas dessas crianças relataram que começaram a sentir fortes dores de cabeça depois de ouvir a música da cidade de Lavender. Exatamente. A música que eu mencionei para vocês anteriormente. A música que toca quando o jogador chega na cidade de Lavender. Algumas crianças diziam que elas não conseguiam ouvir aquela música sem se sentirem muito mal, que algo por dentro delas doía quando aquela música tocava, mas elas não sabiam dizer o porquê. E para os adultos, aquilo era muito estranho, porque nenhum adulto se sentiu mal ouvindo aquela música. Fora o ambiente de tensão e tudo mais, né? Que é meio desconfortável ouvir, mas de dor, nada. Isso sem contar que a equipe que compôs aquela música saberia se tivesse algo errado com aquela música, porque, bem, eles não iam conseguir terminar de compor uma música que deixasse eles mal, não é verdade? Mas apesar de nenhum adulto se sentir mal ouvindo aquela música, o fato persistia de que crianças ficavam doentes e se sentiam mal depois de ouvir aquela música, e também que várias das pessoas que se suicidaram fizeram isso depois de chegar na cidade de Lavender. Por isso, os desenvolvedores resolveram retirar aquela música do jogo e substituir ela por algo menos complexo. Eles modificaram a música da cidade de Lavender, deixaram ela um pouco menos tensa e com notas um pouco menos diferentes umas das outras. Aqui no Ocidente, nós já recebemos os jogos com a música trocada. Essa música que você está escutando de fundo já é a versão nova, a versão modificada, que aparentemente não tem nada de errado. A versão antiga não existe mais na internet.
E mesmo se existisse, eu não colocaria aqui nesse vídeo por motivos óbvios, não é verdade? Mas existem rumores de que essa versão antiga da música só existia em versões de teste do jogo, e que todas essas crianças que morreram haviam sido escolhidas no ano anterior para testarem o jogo. Portanto, elas teriam ouvido a versão original da música de Lavender e no ano seguinte teriam tido o seu fim trágico. Com isso, desde o primeiro Pokémon Red e Green, a música de Lavender já seria a música nova. Se isso é verdade ou não, o mistério sobre a música de Lavender permaneceu sem solução nenhuma. Até 14 anos depois. Só depois de 14 anos, as pessoas finalmente conseguiram descobrir o porquê que aquela onda de suicídios e doenças aconteceu. Uma pessoa que analisou o caso recentemente fez uma descoberta que deixou todos apavorados, porque aparentemente Lavender ainda tinha muita coisa a esconder de nós. Se você quer saber esses motivos e como essa história termina, compartilhe este vídeo no WhatsApp ou em qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram essa história real que mostra que mesmo as pequenas coisas escondem consequências terríveis. Me siga no Instagram, @RenanSouzones, link na descrição. Torne-se um membro, link na descrição também. Brindes todos os meses, tô te esperando.